Irmãos, hoje vamos terminar o capítulo 7 de Atos, vamos começar o capítulo 8. Como os irmãos sabem, a gente estuda os textos, os versículos, e vamos estudar até o capítulo 28 de Atos, e vamos ver o que o Senhor nos fala através da sua palavra. Vamos ler capítulo 7, versículo 54, até o capítulo 8, versículo 3. Então vamos olhar as nossas Bíblias, abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 7, versículo 54, até o versículo 3 do capítulo 8. O texto lá nos diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Nós vimos então ao longo das semanas a defesa de Estevão diante da acusação que havia por parte do Sinédrio, que havia ali subornado pessoas para que viessem e falassem contra Estevão, falasse que ele havia falado contra o templo e contra a lei de Moisés. Então havia ali uma calúnia contra ele para que ele se tornasse culpado. Na verdade, ele estava pregando o evangelho, ele estava falando das boas novas de Jesus, e ali então chegam pessoas e vão falar mal dele: olha, ele está contra a lei de Moisés, contra os costumes, ele está contra o templo, e ele está querendo mudar aqui os nossos costumes. Então, ao longo dessas semanas nós vimos que Estevão, diante desta acusação, ele traz uma defesa muito consistente, né, com relação a tudo aquilo que tinham falado contra ele. O que ele faz com relação a esta acusação? Ele é acusado de algo e então ele começa a provar que ele não fez aquilo. Ele começa a relatar fatos dos quais ele concordava e dos quais ele olhava para as Escrituras e que ele compreendia daquela forma, que ele não estava contra a Escritura, e portanto ele relata fatos reais. Ele vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, ele vai falar de Moisés, né? Ele vai falar de José, e ali em tudo isso ele vai mostrando que o povo, ao longo da história, vai negando os profetas, perseguindo os profetas, abandonando os profetas, assim como eles faziam. Então ele relata esses fatos reais e nenhum deles pode negar esses fatos. Nenhum deles pode chegar e falar: não, isso não aconteceu com Abraão, não, isso não aconteceu com Moisés, isso não aconteceu com José. Todos conheciam, porque era a história que está na palavra de Deus e que eles não poderiam de forma alguma falar: não, isso não aconteceu de verdade. Então, ele relata o fato, ele se defende, e não há como eles falarem: isto é incorreto o que você está falando. A defesa dele era tão coerente porque ela era uma exposição fiel das Escrituras. Ele não inventou nada, ele foi tratando das Escrituras aquilo que ele foi sendo acusado. Então, era como se ele dissesse: então vamos olhar nas Escrituras se aquilo que eu estou falando é incorreto sobre a acusação que eu estou fazendo contra, as acusações que estão fazendo contra mim. Mais do que isso,
além de ele provar a sua inocência, ele vira este jogo e mostra que os culpados eram eles, era o Sinédrio, eram os líderes religiosos da época dele ali que eram os culpados disso, de algumas questões. Tanto que ele coloca ali nos versículos 52 e 53, ele fala assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele fala: assim como nossos pais perseguiram os profetas, vocês também perseguiram a Cristo e se tornaram culpados pelo assassinato de Jesus. Vocês me acusam de algo que vocês são culpados. Vocês trazem uma acusação sem sentido algum, e eu vou demonstrar para vocês que a culpa é de vocês. E que vocês estão querendo me condenar por algo que não tem valor algum, não tem fato algum. É apenas uma acusação vazia. O que acontece é mesmo Estevão trazendo uma defesa tão consistente, comprovando para eles que ele não está contra a lei, não está contra Moisés, não está falando mal do templo. Ele recebe uma sentença sem base naquilo que ele tinha falado. Ele defende de uma forma extremamente consistente, mas a sentença não é dada baseada na qualidade dessa defesa, mas apenas no fato que eles queriam condená-lo. Não havia base nenhuma para eles condenarem Estevão, mas eles condenam porque eles estão contra o Evangelho, estão contra o Senhor Jesus. O capítulo 8, versículo 2 ali fala que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. É lamentada a morte de Estevão ante aquela situação que ocorre ali. O primeiro mártir que a gente olha relatado nas Escrituras por amor a Cristo. Um homem que estava disposto a morrer pelo Evangelho. E aí vai a primeira pergunta para nós hoje. Eu nem ousaria perguntar se nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho. Será que nós estamos dispostos a viver pelo Evangelho? Acho que a primeira pergunta tem que ser essa. Não adianta falar: você está disposto a morrer. A primeira questão é: eu estou disposto a viver pelo Evangelho? Eu estou disposto a pagar o preço de viver pelo Evangelho? A viver uma vida cristã? Ou o Evangelho é só algo a mais na minha vida, que eu posso ter ou posso não ter e é indiferente para mim? Ou eu não estou disposto a passar por privações, provações, perseguições por causa do Evangelho? Ou ele não vale muita coisa para mim? Ou o Evangelho ele é só o fato de eu estar em algum local e me sentir bem, e se lá prego o Evangelho, tudo bem, mas se não prego, o importante é eu estar lá. Este homem estava disposto a morrer pelo Evangelho. Será que nós estamos dispostos a viver pelo Evangelho? Ou será que nós não trocamos o Evangelho por qualquer coisa? Assim como fez Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Será que nós estamos dispostos a viver o Evangelho ou trocamos o Evangelho por qualquer motivo? Nas nossas provações, será que nós pensamos: acho que tem muita provação, tem alguma coisa errada, acho que eu vou trocar de igreja, ou não vou mais para a igreja, ou eu vou deixar de louvar ao Senhor porque aconteceu algo difícil na minha vida aqui agora? Mas será que nós temos vivido esse Evangelho? Nós temos disposição de viver o Evangelho? Será que o Evangelho ele tem que ser uma troca para nós? Se o Evangelho me der comodidade, ou eu creio no Evangelho? Existiu um homem do século XIX chamado Charles Spurgeon, que ele pregava o Evangelho e ele combatia a questão do pragmatismo dentro da igreja, onde a igreja começou a trazer coisas para dentro dela para tornar o Evangelho mais atraente. E Charles Spurgeon combatia muito isso, porque a igreja queria
tornar mais atraente o evangelho com eventos, querendo ser legal, querendo ser moderna, quando na verdade ela deixava o evangelho de lado para fazer eventos, para fazer coisas divertidas dentro da igreja e negligenciava a palavra de Deus. É muito provável que Charles Spurgeon, um dos fatos de ter acelerado o falecimento dele, tenha sido esses desgostos que ele tinha com a igreja, com as igrejas batistas na época, que ele teve muitos problemas ali. Porque a igreja ela queria se tornar uma igreja atraente aos olhos humanos, atrativa, bonitinha, onde você tinha ali muitas coisas que as pessoas gostavam, elas se divertiam. Tornar o evangelho algo divertido. Existe um artigo muito famoso de Charles Spurgeon que se chama Alimentando Ovelhas ou Entretendo Bodes. E uma das frases que ele fala nesse artigo é: o evangelho é o sal e não o docinho. O evangelho é o sal, não é o docinho. E às vezes a gente vem para a igreja ao invés de disposto a ouvir, crer e seguir o evangelho, não, o que tem lá para mim para que eu me sinta bem, para que eu saia de lá e veja, olha como é divertido, como é gostoso, como é dinâmico, como é legal. E a gente olha Estevão contando a história do povo de Deus, de perseguições, de martírio, ele próprio martirizado. Os apóstolos são martirizados. Na história da igreja dos primeiros séculos, quantos foram jogados aos leões, aos ursos? Quantos morreram como tochas humanas? Nós não vemos relatos nas escrituras, não vemos relatos na história antiga da igreja, onde a igreja procurava o entretenimento, a igreja procurava a glória de Deus, anunciar o evangelho, independente se ela era perseguida ou não. Ela era perseguida, e a Bíblia nos fala, a história nos conta, nos fala sobre, existe uma frase que fala que o sangue dos mártires é a semente que faz a igreja crescer. Não é o entretenimento, não é a dinâmica. Nós vemos aqui que a igreja ela vai começar a crescer, se desenvolver, se espalhar através de uma perseguição, através da negação do evangelho. Não de ele se tornar aceitável, de Estevão chegar lá e falar, olha, vocês membros do Sinédrio aqui, eu não queria chatear vocês, eu sei que eu fiz foi errado, eu vou rever meus conceitos aqui, de que forma eu posso agir para me tornar mais aceitável para vocês? Ele não fez isso, ele não negociou o evangelho, e ele pregou a palavra de Deus para aqueles membros do Sinédrio. E por isso que nós falamos que a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Nós cremos nela e cremos que em qualquer momento ela produz um efeito grande nas nossas vidas e na vida daqueles que as ouvem. Gostaria de ler o texto de Isaías 55, que ele vai fazer parte aqui daquilo que nós vamos pregar. O texto lá nos mostra o profeta Isaías falando da seguinte forma, em Isaías capítulo 55, versículos 5 até o versículo 11. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A palavra de Deus não volta vazia, por isso que o profeta fala, buscar enquanto se pode achar.
A palavra de Deus não quer dizer que ela não volta vazia, no sentido de que todos os que vão ouvir a palavra vão crer no Evangelho. Não, mas que ela vai cumprir o seu plano, como diz aqui o profeta. Ela prosperará naquilo para que a designei. O apóstolo Paulo vai falar que a palavra de Deus é como o bom perfume de Cristo, que ele pode ser cheiro de morte ou aroma agradável para a salvação. Então ela sempre produz algo. Então a palavra de Deus não volta vazia, e quando Estevão prega esta palavra, há uma reação a ela. Ninguém fica indiferente à palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ou você crê no Evangelho, você se arrepende, você se volta para o Senhor, ou seu coração é endurecido. Então nós vamos olhar o que acontece aqui. Se a palavra de Deus não volta vazia, o que pode acontecer? Ela pode nos conduzir ao arrependimento. A palavra de Deus, ela pode nos levar ao arrependimento, como nós já vimos em Atos capítulo 2, versículos 37 ao 41. Ela fala o seguinte lá: depois da pregação de Pedro, olha o que acontece. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia. Pedro prega a palavra de Deus e há pessoas ali que falam: o que nós vamos fazer então? Fala que o coração deles se apertado. O que nós faremos? Pedro fala: arrependei-vos, creiam no Evangelho. E eles creem no Evangelho e eles se voltam para o Senhor. E Pedro continua testemunhando para que eles, falando: salvai-vos desta geração perversa. A palavra de Deus nos conduz ao arrependimento. Ela nos traz santificação, ela nos mostra o caminho da santificação, de nós estarmos mais próximos ao Senhor. Ela nos mostra como amarmos a Cristo e a palavra. Ela reflete a Cristo, ela anuncia Jesus Cristo. Ela nos traz gratidão ao coração. Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos o que nós éramos e o que nós somos agora, nós olhamos com gratidão, porque o Senhor nos tirou daquela vida. Nós desejamos ver a glória de Deus. Versículos 55 e 56 do texto que nós estamos vendo ali de Atos capítulo 7, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele está ali prestes a morrer e ele está olhando para a glória de Deus. Ele não está lamentando pensando: olha, eu poderia estar aproveitando a minha vida, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu poderia fazer qualquer coisa com a minha família, mas eu estou morrendo. Ele está olhando para a glória. O objetivo da vida dele é estar na glória com o Senhor, não importava quanto tempo ele ia viver, tanto que ele vivesse para o Senhor. A nossa vida é uma só. E eu temo que um dia nós cheguemos no futuro, ao fim da nossa vida, e pensemos: eu poderia ter feito mais. Como eu fiz pouco. Como eu queimei a minha vida e joguei fora a minha vida, pensando que a melhor coisa era aproveitar a vida ao invés de olhar para a glória. Pensei apenas nas coisas passageiras e elas, obviamente, passaram. Nós não anelamos a glória.
Nós pensamos apenas nesta vida. E Estevão aqui está olhando para o Senhor, olhando para Deus em sua glória, olhando para Cristo à destra de Deus no trono. E ele olha para o Senhor. Ele está cheio do Espírito. Ele não está cheio de si próprio. Talvez esse seja o grande problema da nossa geração cristã. É estarmos mais cheios de nós mesmos do que do Espírito. Estamos buscando mais os nossos próprios interesses e menos aos interesses do reino. Nós não estamos dispostos sequer a viver por Cristo, quanto mais morrer por Cristo. Cristo é um mero espectador, um mero coadjuvante da vida de muitos crentes, que são cristãos em momentos, em poucos momentos da sua vida. São cristãos entre aspas. Não existe momento de ser cristão. Nós somos cristãos sempre. Nós precisamos pensar na glória todos os dias, todo momento. Nós devemos sofrer por causa do Evangelho. Parece que nós anelamos a nossa própria glória. Nós nos inquietamos com os problemas que nós temos do dia a dia e não nos aquietamos com o fato de que os nossos pecados ofendem o caráter santo de Deus. Nós não nos inquietamos com o fato de que pessoas estão se perdendo porque estão longe do Evangelho. Nós não nos inquietamos com a falta de momento devocional e de oração que nós temos, e isso nos afasta de Deus. Mas nós nos inquietamos com um carro que estraga, com um brinquedo que se perde, com um computador que não funciona muito bem, com um animal que fica doente. Isso não quer dizer que nós não podemos nos preocupar com isso, mas nós nos preocupamos muito mais com essas coisas do que com vermos o nome de Deus sendo glorificado. Algo errado com a gente. Nós estamos vivendo para nós mesmos, nós não estamos vivendo Cristo. Se nós deixamos de anelar a glória de Deus, estamos olhando para nós, para o nosso bem-estar, como diria aquela música, para a nossa alegria. Não é para a nossa satisfação, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus o que nós fazemos, é anelarmos o reino de Deus. É você pensar, esta vida aqui é para o Senhor, a minha vida é dele. No versículo 59 fala assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele tinha esta segurança: eu estarei com o Senhor nos meus últimos momentos de vida. Eu preciso ter esta segurança: Senhor, minha vida é sua, estou entregando em suas mãos, ela sempre pertenceu ao Senhor. E não nós ficarmos preocupados, inseguros, porque a nossa segurança está em Cristo, não em nós mesmos. A nossa segurança não é naquilo que eu sou, mas no que Cristo fez em mim, na graça dele. É a graça, é a intimidade que eu tenho com ele. Senhor, está em tuas mãos. Versículo 60 fala: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Ele tinha temor do Senhor, temor pelos outros. Ele fala: Senhor, não coloca na conta deles esses pecados. Eles estão perdidos. Ele amava aquelas pessoas. Ele não estava pensando: olha, esses homens estão me apedrejando, é algo injusto, é algo terrível, Senhor, amaldiçoa esses homens. Ele fala: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então nós devemos usar cada oportunidade para pensar: Senhor, esta é uma oportunidade desta pessoa crer no Evangelho. Ela está ouvindo a Tua palavra. Ela está ouvindo a exposição da palavra de Deus, Senhor. Ele teme porque ele compreende que há a salvação pela graça de Deus, mas também há a condenação, demonstrando a justiça de Deus. E essas pessoas estarão eternamente condenadas porque estão negando o justo, estão negando a Cristo.
Este é o temor que nós precisamos ter, e não o temor do que as pessoas vão pensar de nós. Eu vou deixar de fazer algo porque o que vão falar de mim? Eu vou deixar de falar e fazer algo porque, senão eu vou acabar com a minha reputação. Que reputação? Sua reputação sem Cristo não é nada. Não serve de nada. Nós temos que viver Cristo. Nós temos que fazer as coisas por temor, por amor ao Senhor. Não temos que pensar nas consequências. Temos que pensar no amor a Cristo, em obediência à sua palavra. Então a palavra ela pode conduzir ao arrependimento, como conduz aquelas pessoas quando Pedro prega a palavra ali no dia de Pentecostes. Mas esta mesma palavra ela pode produzir endurecimento, como produziu nestes homens que rilhavam ali os dentes, que estavam contra Estevão, quando Estevão fala no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito. Ele fala, vocês são duros de coração, vocês estão ouvindo a palavra, vocês são duros de coração, como os nossos pais também eram duros de coração, duros de serviço. Ele fala no 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Os profetas pregavam a palavra de Deus. O que os profetas falavam? Assim diz o Senhor. E eram perseguidos, e mortos, presos. Então a palavra também produz endurecimento e rebeldia. Ela produz ambos os resultados. Ou seja, a palavra salva e a palavra condena. Nós podemos estar num grande grupo de pessoas, pregarmos a mesma palavra, todos vão ouvir a mesma mensagem, pessoas vão crer e pessoas vão falar, não quero isso. Elas estão sendo condenadas. Ou seja, a palavra, ela pode chegar aos ouvidos, ao coração de uma pessoa e essa pessoa endurecer ainda mais. E essa pessoa caluniar o evangelho, ela se revoltar e nós falar, eu não creio nisso aí não. Agora que eu vou perseguir o evangelho, agora que eu vou falar mal de crente. E vai caluniar. E é uma pessoa que se torna irreverente, que fala, não, isso aí é Bíblia, isso não serve de nada. Isso é coisa de bobo. A pessoa se torna irreverente. São pessoas que odeiam a Cristo. Odeiam a Cristo. Odeiam os discípulos do Senhor. Odeiam a palavra de Deus, por mais que não falem. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus produz um coração mais duro. Nós vemos pelo faraó. Quando Moisés vai levar a mensagem de Deus lá, Deus fala, o coração do faraó se endureceu. Versículo 54 aqui nos fala assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Os versículos 56 e 58, versículo 58 aqui fala, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ora, Pedro prega a palavra, pessoas creem no evangelho. Há um número de 3.000 convertidos. Há aqueles também que não creem, que falam que os discípulos estão bêbados ali. E aqui esses homens falam que eles começam a rilhar os dentes, a fazer algo completamente raivoso. E eles levam ele para fora da cidade, como mandava a lei de Deus, que o blasfemo era levado para fora da cidade e apedrejado. E o apedrejamento, meus irmãos, não era apedrejamento, não era pedrinha pequena, eram pedras enormes, que você pegava com as duas mãos para matar mesmo. Não era pedrinha que a gente pega aí na rua, são pedras gigantescas que as pessoas pegavam para matar a pessoa. Eles levam Estevão para fora da cidade e matam Estevão, porque eles odiavam a Cristo. Porque eles odiavam a palavra de Deus, por mais que tentassem se mostrar pela aparência zelosos da palavra de Deus, mas odiavam a palavra. Irmãos, vemos muitas pessoas em muitas igrejas assim, que são religiosas, mas odeiam a palavra de Deus. Elas apenas citam versículos, mas não estão preocupadas numa leitura e numa interpretação correta das Escrituras. Elas querem manipular as Escrituras para que ela fale aquilo que elas querem ouvir. Mas quando você vai confrontar acerca da palavra, eles falam, não, você está estudando demais. A letra mata. É o Espírito que vivifica. Ah, não, olha só, se você lê muito a Bíblia, você vai ficar confuso.
Essas pessoas odeiam a Bíblia. Essas pessoas não querem servir a Cristo. Elas estão ali apenas como religiosas. Essas pessoas que renegam a palavra de Deus normalmente se tornam imorais e idólatras. Não precisa só se ajoelhar diante de uma imagem, mas a idolatria está dentro do coração do ser humano. Se ela não crê em Deus, se ela não se coloca diante de Deus, já há um ídolo no seu coração. Pode ser ela própria, pode ser um bem que ela tem, pode ser um familiar, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa. A pessoa sempre tem um Deus no seu coração. Sempre há algo reinando na sua vida. Ou é Cristo, ou é algum outro falso Deus, ou é a si próprio, ou qualquer outra coisa. Ou seja, a Escritura, ela também pode gerar este endurecimento e rebeldia de coração. Ela também pode transformar grandes opositores em servos zelosos. Eu vejo o capítulo 8, versículo 1, que fala, no finalzinho dele fala: e Saulo consentia na sua morte. Saulo consente com a morte de Estevão. Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, era um grande perseguidor da igreja. Ele era judeu, ele era um fariseu, ele fala que ele era da tribo de Benjamim, zeloso, foi educado aos pés de Gamaliel, e ele achava que isso era algo bom. Ele estava perseguindo segundo ele, aquela seita dos cristãos. Saulo persegue a igreja. No versículo 3 fala: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Saulo prendia pessoas, arrastava pessoas, batia em pessoas, humilhava as pessoas. Era um opositor ferrenho ao Evangelho. Como existem hoje opositores ferrenhos ao Evangelho, que vamos fazer com eles? Vamos deixar de lado? Não, vamos orar por esses opositores ferrenhos ao Evangelho, porque o Senhor pode transformar vidas. Assim como transformou Paulo, que fala que ele era o maior dos pecadores. Nós cremos na soberania de Deus, nesta graça que nós somos, que é a graça irresistível. Quando o Senhor atua no coração de uma pessoa, não há como ela lutar contra aquilo. É uma graça irresistível, porque o Senhor muda o nosso coração. O Senhor molda o nosso coração, o Senhor transforma. Não há quem possa resistir à graça de Deus, e a graça irresistível de Deus, ela é mostrada claramente na vida de Paulo, onde ele consente com a morte de um homem, onde nós vemos que ele era um grande perseguidor da igreja, prendia cristãos, e nós vemos no que ele foi se transformar. Vamos ver a partir do capítulo 9, no que Deus o transformou, num homem de Deus, que amava o Senhor, amava a glória de Deus, pregador do Evangelho do Senhor. Como o Senhor transforma vidas. A palavra de Deus também, através da soberania de nosso Senhor, ela é espalhada por todas as nações. Nós já vimos Atos capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor Jesus ali, antes de subir aos céus, fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós vemos isso em Atos capítulo 1, versículo 8. E agora em Atos capítulo 8, versículo 1, ao contrário, tá? Então só para a gente conseguir decorar, é legal. A gente vai ver: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então aqui começa a se espalhar o Evangelho. E como começa a se espalhar o Evangelho? Com grandes eventos, com grandes programas, com muito entretenimento, com muita coisa legal, para nós mostrarmos como nós somos cristãos modernos, legais, gente boa. Olha só como cristão é gente boa. Não. O Senhor Deus usa a sua soberania, trazendo grande perseguição ao povo. E o povo que estava ali, olha só o que está acontecendo no dia de Pentecostes, aquela coisa maravilhosa, os apóstolos falando nas línguas daquelas pessoas que estavam ali, os discípulos do Senhor, grandes conversões, o povo perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e que coisa legal. E agora vem a perseguição. E agora então o Evangelho vai se espalhar por toda a terra.
E as pessoas fogem dali, ao fugirem dali, pessoas zelosas por pregar o Evangelho, elas vão para outros lugares, e aqueles homens, no intuito de acabar com aquele alvoroço que havia, vamos acabar com essa seita. O que eles fazem? Eles contribuem para que o Evangelho se espalhe e vá para a região da Judéia, e vá para Samaria, e depois disso aos confins da terra. Deus é soberano. Deus faz com que a sua mensagem se espalhe, e muitas vezes há esta necessidade de perseguição para que o seu povo se mova um pouco mais. Nós temos esta tendência de fazermos como o Pedro fez quando estava naquele momento da transfiguração de Jesus ali. Ele fala, vamos colocar aqui algumas tendas e vamos ficar por aqui mesmo. Nós damos aquela acomodada. De repente, muitas vezes é importante o Senhor fazer algo para a gente. Opa, vamos para frente, vamos continuar, precisamos ir desenvolver, precisamos crescer, precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar um pouco mais. O ser humano ele tem essa tendência ao ócio, a ficar, como diria o Jaiminho ali, para evitar a fadiga. Nós ficamos nessa zona de conforto muitas vezes. Muitas vezes o Senhor precisa nos tirar desta zona de conforto para que a gente vá e pregue o seu Evangelho por amor a Ele, por amor à sua glória. É assim muitas vezes que o Senhor faz. É assim muitas vezes que ao longo da história o Evangelho se espalhou. Com pessoas tentando destruir o Evangelho, destruir a palavra de Deus, o Evangelho cresceu ainda mais. E cresceu. Quanto mais perseguia, mais crescia. Quanto mais perseguia, mais crescia. E lamentavelmente, quanto mais liberdade nós temos, mais nós vamos acomodando. Mais heresias vão entrando na igreja. Mais coisas interessantes vão entrando na igreja, mais coisas vão sendo inventadas para o nosso comodismo. E a gente fica, tá bom assim, vamos construir a nossa tenda aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Não é assim que não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente saia desta zona de conforto, para que a gente olhe inclusive para as tribulações que a gente tem. Esta é uma oportunidade de eu crescer, esta é uma oportunidade de eu olhar para o Senhor, de eu espalhar mais a sua palavra, de eu falar mais do reino do Senhor, de eu ver que eu sou um instrumento nas mãos de Deus, que eu não pertenço a mim, mas que eu pertenço ao meu Deus. A mensagem do Evangelho aponta para o Salvador. Versículo 52 fala lá: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão percorre as Escrituras provando que os patriarcas e os profetas foram rejeitados e perseguidos, assim como eles perseguiram e foram responsáveis pela morte de Cristo. Aquele povo era responsável pela morte de Cristo. Ele pega a mensagem do Antigo Testamento, aplica para aqueles homens e fala: assim como aconteceu lá, está acontecendo aqui. Aqueles profetas que vocês exaltam agora, os nossos pais rejeitaram. Aquele que é o justo agora e que vai ser exaltado lá na frente, vocês estão rejeitando agora. A mensagem como um todo aponta para Cristo. Estevão aponta para Cristo na sua mensagem. O fato de nós estarmos aqui é por causa de Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos povo de Deus e nós estamos aqui para sermos testemunhos do Evangelho de Cristo. Nós podemos fazer ações sociais? Podemos. Nós podemos sair, passearmos, nos divertirmos, irmos para uma chácara? Podemos. Mas o fato de nós estarmos aqui é que a nossa vida está centralizada em Cristo, não em nós. Ele aponta para Cristo. O objetivo dele ali é Cristo. O Evangelho é a salvação, é a glória do Senhor. Não a nós, Senhor. E a mensagem que aponta para Cristo, ela traz, muitas vezes, perseguição, oposição.
mas por outro lado ela traz a glória ao Senhor. Aqueles homens tiraram a vida de Estevão, mas ele perdeu a sua vida para ganhar algo muito maior. Muitas pessoas têm poupado suas vidas, mas perdido as suas almas. Muitas pessoas que se dizem crentes têm poupado suas vidas e perdido suas almas. Mas aqueles que perdem a sua vida por amor a Cristo, na verdade, estão ganhando algo muito maior: a eternidade com o Senhor Jesus. Um dos meus maiores temores é nós vivermos uma vida cristã de frieza e indiferença, de nós acharmos que está tudo bem, está tudo muito bom, quando na verdade nós somos chamados para darmos algo mais, para vivermos a Cristo, para vivermos o Evangelho, para não vivermos uma frieza espiritual, uma mornidão como a da igreja de Laodiceia, que o Senhor ali fala: vocês não são frios nem quentes, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Um dos maiores temores é esta indiferença, é nos tornarmos insensíveis, indiferentes para com as almas perdidas, insensíveis para com as necessidades da igreja do Senhor Jesus. Nós temos o amor e a disposição de vivermos o Evangelho, para que o Senhor um dia nos capacite a morrermos por Ele também. Vamos orar, irmãos.